Olá, Rodrigo Silveira, presidente da Abracerva, com Matheus, da diretoria de comunicação. E hoje com a gente aí, Diogo, da Essência da Terra, que vai explicar um pouquinho pra gente como montar uma microcervejaria. Passo a passo para se montar uma microcervejaria. Isso vale para quem quer empreender no setor e para quem aí, os colegas cervejeiros, associados, que estão aí com dificuldade. Por onde que a gente tem que começar para montar uma cervejaria? É pelo equipamento? Não é pelo equipamento. A primeira coisa que a gente tem que ter para montar a cervejaria, eu acho que é o projeto e todas as licenças que são pertinentes para isso. Com relação a CETESB, MAPA, Prefeitura, Bombeiros e aí vai. Então, primeiro é CETESB. O primeiro passo que a gente vai ter que ter para a gente ter a CETESB é a certidão de uso do solo. Tá. Essa certidão de uso do solo é um documento que fala que aquela atividade industrial pode ser feita naquele local daquela cidade. Então, quem faz esse documento é a prefeitura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar na prefeitura pedindo essa certidão de uso do solo. Então, o empreendedor ou cervejeiro que for montar a tua microcervejaria, a primeira coisa, antes de alugar ou fechar um contrato, é ele ter lá o planejamento, lá o plano setorial, é isso? É o plano diretor da cidade. E ali entender quais locais é possível montar uma microcervejaria. Para depois negociar uma locação ou uma compra de um imóvel ou terreno. Para tudo isso. Porque para a cervejaria, a gente fala que tem um índice ambiental. Esse índice ambiental para a cervejaria é 1,5. E a prefeitura, a CETESB, qualquer órgão, ela não diferencia uma micro cervejaria e uma grande cervejaria. Para ela é a mesma atividade industrial. Só que a gente tem um pulo do gato no meio disso. A lei também permite que esse índice ambiental pode ser aumentado ou diminuído de acordo com as características do processo que você tem. E quem vai fazer isso é o fiscal. É o fiscal, mas só que não é ele que vai fazer. A gente tem que munir ele de informações falando que aquele processo nosso, ele tem uma característica menos agressiva do que uma outra e que com isso ele é passível de ser feito naquele local. Para a CETESB, a gente tem 3 licenças. A gente fala que a gente tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Eu costumo definir que a licença prévia é o seguinte: eu tenho um sonho e eu queria realizar esse sonho em tal local. Aí eu chego pro órgão ambiental e falo, eu posso realizar esse sonho em tal local? Aí ele vai falar, pode. Então ele vai me dar licença prévia. E teoricamente, quando eu estou pedindo a licença prévia, eu só tenho papel, não tenho nenhum equipamento, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é um local, que aquele local é passível de ser feita a cervejaria e com isso eu consigo fazer. A próxima licença seria a licença de instalação. Então eu falo assim, olha, meu sonho já é possível ser feito naquele local. Entendi. Então agora eu vou comprar tais equipamentos, vou fazer e vou montar esses equipamentos. Nesse momento você já vai ter mostrado para o fiscal o quanto você quer produzir, quais os equipamentos você tem. E aí para frente você partir para uma negociação, porque isso leva tempo, né? A gente está na segunda licença, ainda tem uma terceira. Que é a licença de operação. E essa licença de operação, a CETESB ou o órgão ambiental, ele pode dar a título precário, que ele pode falar, olha, eu vou te dar uma licença por 180 dias. E ver qual que é a resposta que eu tenho da população ou dos outros órgãos. E aí com isso eu vou ter, se eu não tiver nenhum problema, aí ele vai me liberar a licença de operação. Na maioria dos casos ele libera também a licença de operação definitiva. E essa licença de operação ela tem uma validade, geralmente de 2 a 3 anos, dependendo do índice e da atividade que você tem, que aí você tem que renovar também. Você renova de acordo com o teu crescimento também. Você recebeu mais tanques ou novos equipamentos, você precisa renovar isso junto à CETESB e depois junto ao MAPA, que a gente vai chegar no MAPA também. E quanto tempo leva essas 3 licenças para, em média, aí? É algo bem comum em todo o Brasil. Acho que não deve ter uma distorção de tempo. É em torno, para mim entrar com a licença prévia até a licença de operação, é em torno de 6 a 8 meses. Se eu não tiver nenhum problema no meio desse caminho, tá? Nenhuma exigência, nada que o órgão faça, mas que pode chegar até um ano e meio tranquilamente. Não é uma coisa muito absurda de ter isso aí, não. E a liberação de licença do uso de solo? A liberação de licença do solo vai depender muito de prefeitura, vai depender da prefeitura. Em algumas cidades maiores, ela é um pouco mais complicada, porque a gente pede licença de uso do solo e a carta de anuência da Secretaria do Meio Ambiente. E paralelamente a isso, então, já pode ir dando a entrada no mapa. Primeira coisa, uso do solo, depois as licenças, que são 3.
Aí depois, sem essas licenças, eu consigo ter CNPJ, porque o pessoal acha que para abrir um CNPJ, vai lá, tudo muito simples, mas não se abre um CNPJ sem a CETESB. Não. Para qualquer atividade industrial, quando eu vou abrir uma indústria, e lá no meu KNAI tem uma atividade industrial, a junta comercial vai pedir uma licença da CETESB, falando se aquela atividade é passível de ser feita naquele local. Então, se você entrar com a abertura do seu CNPJ na junta comercial, em qualquer lugar, ela vai ser barrada. Ela vai ficar esperando não alguma coisa. Não fazer antes de tirar essas licenças todas. Então, provavelmente, para eu conseguir o CNPJ, depois de um ano tendo passado pela licença uso do solo e mais as licenças da CETESB. Isso. Alguns fiscais, cidades, eles vão fazer um pouco mais fácil. Eles só com o protocolo da licença prévia da CETESB, eles já liberam o CNPJ. Ou então eles podem liberar também a título precário. Libera por um período, e aí se você tiver, vai cumprindo as metas. Então você com o CNPJ na mão vai escolher um regime tributário que hoje ele é presumido ou lucro real, e o simples talvez a gente consiga, aí a gente está lutando lá em Brasília para 2017, 2018. Mas enquanto isso é lucro presumido e lucro real. Então quem está empreendendo tem que saber que é 50% a 55% de carga tributária. Para quem está montando, já é importante já ter em mente qual equipamento vai comprar, qual cervejaria, porque isso já constava lá do projeto inicial da CETESB. Sim. Então já está lá projetado, quais os tanques. Sim. Então essa negociação é importante já ter se iniciado, para quando tiver o local liberado, estar recebendo os tanques ali meio que em paralelo, para não perder muito tempo e muito dinheiro. Exatamente. Não é isso? E aí com isso em mãos vem o mapa. Isso. O mapa, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa para fazer o mapa é o quê? A gente tem um responsável técnico. Porque hoje, para mim dar entrada no mapa, para mim dar entrada com toda a documentação, o primeiro documento que eu preciso para o mapa é ter um responsável técnico. Então, eu preciso ter esse responsável técnico da cervejaria, e não é só ter, eu tenho que ter todo documentado, eu tenho que fazer RT de responsabilidade técnica junto ao órgão de classe dele, eu tenho que ter um contrato de trabalho, ou ele ser registrado, eu tenho que ter toda uma documentação. Ele precisa ter uma carga horária mínima dentro da indústria. Isso. Ele tem que estar disponível para lá. E ele tem que ser dedicado àquela indústria, não pode ficar... Ele tem que ter... Ele pode até trabalhar em outras, mas só que tem que ser compatível com a carga horária que a atividade dele vai fazer. Entendi. Tá? Então, ele pode ser um técnico em química, ele pode ser um engenheiro químico, ele pode ser um engenheiro de alimentos, ele pode ser vários profissionais para fazer isso, mas desde que ele tenha capacidade técnica junto ao órgão de classe dele, esteja registrado junto ao órgão de classe dele, que é muito importante isso aí, para fazer a RT de responsabilidade técnica sobre a cervejaria. E a cervejaria já tem que estar aberta com CNPJ, com tudo isso aí. Tanto a pessoa jurídica, no caso da cervejaria, vai ter que pagar uma anuidade para o órgão que ela escolheu, seja um técnico em química ou um engenheiro, vai ter que pagar a anuidade PJ. E o responsável, seja ele técnico ou engenheiro, ele também tem que pagar a anuidade dele como profissional. Uma dúvida, esse cara pode ser uma pessoa técnico, pode ser uma pessoa jurídica que presta serviço para várias empresas? Depende qual que vai ser essa carga horária. Ele tem que cumprir, e o órgão técnico dele tem que aceitar isso aí. Até pode. Isso vai para uma mesa também, né? Vale ressaltar que isso vai para uma mesa de técnicos lá, de engenheiros ou de químicos, e você tem que mandar o currículo do profissional e ele tem que estar apto a ser responsável. Né? Não basta ele ter saído do curso de técnico em química e já ser responsável por uma cervejaria sem nunca ter pisado numa cervejaria. Então ele precisa comprovar que ele tem experiência. Tem um comitê, então, que vai julgar se ele e também no dia que for fazer a fiscalização do mapa, esse responsável técnico ele também vai ser sabatinado pelos fiscais do mapa que entendem muito bem do ramo cervejeiro. Hoje, aquela coisa de ter um técnico só para assinar não existe mais. No mercado cervejeiro tão competitivo não é aceitável uma situação dessa também. Como que funciona esse negócio do mapa? O mapa a gente tem que fazer 2 registros em paralelo. O que é? Um eu tenho que fazer da unidade produtora, que seria a fábrica. Então eu tenho que fazer o registro perante ao mapa da unidade produtora dele. Então que seria a cervejaria. Sim. Eu fazendo esse registro, estando tudo ok, recebendo o número do registro, aí eu vou fazer o registro das fórmulas, das cervejas. Tá? Então esse primeiro registro é o registro que eles chamam registro de estabelecimento. Isso. Você recebe lá um número, aqui em São Paulo é SP, acompanhado de alguns números, né? Isso, que esse registro é o que vai estar indo lá no rótulo da cerveja, lá, falando no mapa, o número que eu tenho. E aí depois disso eu vou ter o registro da fórmula.
Seria a fórmula da cerveja. De cada uma delas. De cada uma delas, que não necessariamente precisa ser só da unidade produtora. Posso ter outras fórmulas de outras cervejarias que vão estar fazendo ali. Mas só que para isso tem que estar registrado aquela fórmula naquela unidade produtora. Sem o registro do mapa, da fórmula no mapa, eu posso comercializar minha cerveja? Não. Você não consegue comercializar. Tá? Hoje, então, quem regulamenta a comercialização legal do produto de cerveja é o Ministério da Agricultura. Então, quem não tem o registro de estabelecimento, quem não tem o registro do produto em alguma outra fábrica, não pode estar comercializado. Isso vale para os nossos colegas que fazem cerveja em casa, que não podem comercializar seus produtos. Isso não é legal. A gente precisa arrumar maneiras para que isso se torne legal, mas na regra atual não é permitido. Qual que é o próximo passo? Você tem que ver se o local que você escolheu também para a sua cervejaria está de acordo com a prefeitura, está tudo legalizado, que isso seria o quê? O ABITS da prefeitura. Para ver se aquele local foi feito, tem um projeto aprovado, foi feita uma fiscalização pela prefeitura e aquele local está apto para ser habitado, que é o próprio nome diz, o ABITS. E o ABITS ele tem que estar em concordância com a sua atividade. Então, às vezes você vai, um cervejeiro, vou alugar um galpão aqui e esse galpão vai ser minha fábrica. Mas às vezes esse galpão não está preparado para ser uma unidade fabril. Então ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que regularizar esse ABITS perante a prefeitura, para estar tudo certinho. Eu enxergo então o alvará municipal, que é o ABITS, ele em paralelo com o mapa, porque hoje em dia o sistema do mapa está muito eletrônico, né? Isso, tudo online, linkado uma coisa com a outra. Então hoje você não consegue, por exemplo, pegar o mapa sem ter o alvará definitivo. Isso. Antigamente as prefeituras forneciam um alvará provisório. Isso não está sendo mais possível, não. Eles já pedem um alvará definitivo. Então, para ter o alvará definitivo, precisa do ABITS, que mostra que o prédio ou imóvel está compatível com aquele tipo de negócio que você quer exercer, e com isso você dá seguimento. Porque isso pode ser pedido lá na CETESB, como você falou bem lá atrás. Pode ser pedido já na CETESB. Se não pedido na CETESB, vai pedir no alvará municipal. No alvará municipal, que é até antes do mapa. Porque para você hoje pegar o mapa, você precisa lá eletronicamente botar o teu alvará definitivo, o teu número. Se você não tiver esse número, o mapa lá fica travado, a tela do computador, e não avança. Então esse passo é até um pouquinho antes aí do mapa e talvez até lá na CETESB. Isso. Dependendo do tipo todos esses passos a gente vai fazendo em conjunto, na verdade. A gente vai fazendo em paralelo um com o outro. E uma outra coisa também que a gente precisa é ter o AVCB, que é o Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiro, que também tem que ser feito para regularizar toda a cervejaria, tá? E isso aí a gente vai ser usado também para pedir o alvará municipal e também a ABITS e todas as outras documentação. E pode também ser exigido na licença de operação da CETESB, tá? Não é via de regra, mas alguns técnicos eles pedem essa documentação. E sem essa documentação, ele não vai liberar a licença de operação para a cervejaria. O AVCB é um pouquinho complicado de conseguir, porque a gente trabalha com vaso de pressão, tem caldeira dentro da fábrica, você tem que ter um operador de caldeira treinado, você tem, se tiver um espaço maior do que quantos 750 metros quadrados, você precisa ter hidrante, a saída de emergência, as portas de incêndio, as portas de saída. Então não é algo tão simples, é importante ter sempre um engenheiro acompanhando todo esse projeto para não se perder tempo e muito dinheiro. Hoje, para você fazer um AVCB ou um auto vistoria do Corpo de Bombeiro, se você tiver um local com mais de 750 metros, eu preciso fazer um projeto, aprovar esse projeto, aí com o projeto aprovado eu vou fazer a implantação das medidas de segurança e aí eu vou pedir a vistoria. Nessa vistoria eu tenho que ter todos os RTs de instalação da parte de segurança, que seria hidrante, iluminação, toda essa parte. Eu vou ter que ter toda a parte elétrica, que vai ser uma RT elétrica, que dá as medidas de segurança também. Luz de emergência, tudo isso. Se eu tiver gerador, vou ter que ter uma RT de gerador. Se eu tiver caldeira, eu tenho que ter uma RT. As luminárias apropriadas para o tipo de atividade, no caso de cervejaria, que é alimento, tem que ser luminárias com proteção. Hoje o pessoal aluga um prédio, já quer aproveitar a iluminação existente, não pode, não vai passar. Porque isso aí é o mapa e o bombeiro também vão exigir. Porque se eu tiver um estouro de uma lâmpada, alguma coisa, para não cair dentro da minha produção. É importante, só fazer a instalação depois de projeto aprovado. Isso. Porque qualquer erro que tiver, feito a instalação e o projeto voltando, você vai ter que fazer novamente. Isso. E não tem como voltar. E eles são muito exigentes. São muito rígidos é a lei ali
correta, tem que seguir. Isso. E hoje, para você fazer um projeto, o tempo de você fazer o projeto, mandar esse projeto para análise, voltar, fazer a instalação, é em torno de uns 3 meses que você vai ter tudo isso. Entendi. Tá? E aí depois que você fez a instalação, você pedir a vistoria, eles têm 30 dias para fazer essa vistoria. Então também é um tempo que você tem que estar contando com isso tudo. Eu quero fazer uma cervejaria, eu estou com um projeto em mãos. Até eu estar produzindo, eu vou estar em torno de um ano e meio, para mim estar com tudo regulamentado, tudo certinho, tudo bonitinho. Parte documental, né? E aí tem que torcer para quem, o empreendedor ou o colega cervejeiro comprou equipamento, que entregue dentro desse um ano e meio. Porque também é outro problema do setor, que a gente nunca recebe o equipamento no prazo, às vezes demora para poder regularizar, testar. Então, por experiência, a gente tem notado que demora até 3 anos para sair do papel e uma cervejaria produzir o primeiro litro de chopp. É importante a gente falar isso daí justamente para você que está planejando montar sua cervejaria, levar em consideração esses prazos, e algumas coisas podem começar concomitantemente, porém você vai ver que um passo anterior é sempre necessário. Só para recapitular aqui então, licença de uso do solo, a primeira coisa que a gente tem que pegar. Logo depois disso a gente já pode dar entrada na CETESB, para não perder muito tempo. Quando estiver andando o negócio da CETESB, a gente já pode então pedir a BITS, já desde que tem o projeto, né, o projeto já pronto e tudo mais, o AVCB, que é a vistoria do bombeiro. Essas coisas vão andando mais ou menos juntos uma com a outra. Logo depois disso daí, eu já posso também dar entrada no CNPJ, porque fechando esses 3 primeiros, o CNPJ já sai aprovado dentro daquilo que o Rodrigo já falou. Antes, lógico, eu já posso ir fazendo uma tomada de preço com fornecedores e tudo mais, mas só posso fechar o contrato depois que saiu essa questão do CNPJ para ficar mais eficiente. Saindo o CNPJ, a gente começa então também a busca do mapa e todas as outras negociações. Tanto que hoje, quando a gente vai abrir uma cervejaria perante a CETESB, a gente dá entrada com ele até como pessoa física. Sim. Então a gente começa a licença prévia e licença de instalação como pessoa física. Essa pessoa física ela vai ter algum vínculo com a pessoa jurídica. Sim. Vai ser um sócio, alguma coisa. E aí no meio desse caminho, na hora que a gente já deu a entrada toda na licença de instalação, eu mudo de pessoa física para pessoa jurídica. Porque eu não vou conseguir ter isso aí tudo. Exatamente. Que é como a gente faz. Uma coisa importante... Isso para ganhar agilidade, porque senão se for esperar sair isso toda, a pessoa jurídica você não consegue também fazer... E uma coisa que a jurídica não sai, Não sai, você precisa usar a pessoa física. Tem que começar com a pessoa física. E uma coisa importante para quem está querendo montar um negócio, antes de alugar um barracão, um espaço, alguma coisa, antes de ter uma decisão, é ver se aquele local está apto. Se ele tem condições de fazer uma certidão de uso do solo, ver se o habite do local está correto, está de acordo com tudo que já foi feito. Então, além do local onde está essa indústria, a estrutura física que tiver lá também vai ter que ser analisada antes de tomar uma decisão. Porque depois que você tomou essa decisão, você vai ter um contrato e esse contrato não vai ser tão fácil de você quebrar. Tá? Então é importante a pessoa, antes de tomar qualquer decisão, ver se aquele local está apto, se tem habite correto, se o habite está total, porque muita gente fala, tenho habite, mas eu tenho habite só de um pedacinho, não é de tudo. E é muito caro regulamentar um habite, né? Porque quem vai montar uma cervejaria vai precisar de um espaço amplo. E aí ele faz um contrato de locação. Geralmente no contrato de locação não fica muito claro quem vai regulamentar caso esteja alguma irregularidade. Você pega lá um espaço que está com 80 metros regularizados, alugou um espaço de 2.000 metros, para você regularizar essa diferença é muito caro. É muito caro. E depois de contrato feito, chegar nesse momento e descobrir que vai ter que gastar uma boa quantia, vai inviabilizar o negócio. Quantia e tempo, né? Porque para você regularizar isso aí também não é rápido. A Bracel está economizando algumas centenas de milhões de reais aqui para vocês. Algumas informações bem valiosas aqui, cara. Como que os nossos amigos aí, associados, podem te encontrar, que se quiserem aí tirar mais dúvidas, conversar? Eu sou proprietário da Essência da Terra, a gente faz consultoria nessa parte, e se precisar de alguma informação, alguma dúvida, estão à disposição aí para ligar, manda e-mail, WhatsApp, qualquer coisa desse tipo, a gente vai falando. Cara, sensacional, foi muito esclarecedor isso aí que você falou.
E mais uma vez, obrigado. Essa é mais uma série de vídeos que a gente está fazendo, mais um vídeo da uma série de vídeos que a gente vai falar sobre vários assuntos ligados à cervejaria, produção e várias outras dúvidas que vocês têm. Como a gente falou, sempre a descrição do vídeo vai conter todas as informações que a gente falou aqui. E curta esse vídeo, compartilhe, passa para frente. Se você tem uma dúvida nesse caso, passa uma mensagem para a gente que a gente tenta tirar da melhor maneira possível. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. É isso aí, galera. Muito obrigado. Abracerva aí trabalhando pelo setor. Um abraço.